Oi, Tati. Oi. Hello. O live começa daqui a pouquinho. Daqui uns 5 minutinhos. Tô esperando o Paulo. Daí a gente já começa. Oi, pessoal. Oi, oi, oi. Oi, lindeusos. Oi, amore. Oi, minha Ginha linda. Que saudade de você. Daqui a pouquinho a gente já começa, tá bom? Tô só esperando o Paulo. Daqui uns 5 minutinhos. Já vou deixar ligado pra vocês ficarem ficando. Oi, agora me Tá ouve? me ouvindo? Agora sim. Uhum. Eu achei esse vídeo do Frozen, eu achei tão bonitinho. Eu adoro ele. Parece que a gente tá no céu. Mas não, olha só, lá fora tá isso tanto de neve. E eu falei, não, vou fazer no chateau porque tem menos barulho. Então eu tive que andar até aqui, né, que é o estúdio. E eu assim, ó, de vestido flip-flop na neve. Aí eu só pus um casaco em cima e vim. Eu tô me sentindo Frozen. Frozen, literalmente Frozen, né? Literalmente. Tá menos de zero. 24 graus. 24 é menos do que zero. Menos 24 Porque. Fahrenheit. Não, Ou. tá 24 Fahrenheit. Porque zero acho que é 36 Fahrenheit. Então não sei quanto que é. Acho que vai dar o quê? Uns 3 graus por aí? Por aí. Não, é menos que zero. É menos 3 talvez. Porque o 36 é zero para vocês. O meu 36. Então Hum, menos que. Então deve ser menos 3. menos- É, eu vim de China. Você é corajosa, eu. Ai, já não ia dar tempo. Até colocar alguma coisa não vai dar. Oi, amores. Estão preparados? Peguei. Isso aqui é água, gente, não é refrigerante. Eu não tomo refrigerante. E aí, quem vai começar hoje? Fala. Pode ser você, faz sua. Que tá ótimo, eu sigo o seu fluxo. No flow. Então. Eu e o Paulo, a gente tem conversado um pouco que eu tenho tido essa intenção de fazer esse live com o Paulo, porque foi tão legal, assim, eu sempre vejo o que a gente fez do plano da prosperidade no Face. E, e aí eu tenho sentido isso muito, né? Então, aí a gente começou a conversar de uns assuntos que eu estava lendo enquanto eu estava aqui de pós-operatório, e o Paulo também, e daí a gente clicou alguns assuntos que a gente estava pensando sobre as mesmas coisas. E são assuntos importantes, porque a gente fala muito de manifestação, né? O pessoal gosta mais de ouvir sobre dinheiro, mas eu não queria falar sobre dinheiro dessa vez. Pelo menos não especificamente, porque a abundância divina é tudo, né? E às vezes a gente sente que a gente tem essa crença de que quando a gente está bem numa área, a gente está mal na outra. Então é como se não tem energia suficiente para você manifestar tudo de uma vez. Mas na verdade Deus é abundante em todas as áreas. Então é no amor, é na saúde, em tudo, né? Então tem gente que está super bem na espiritualidade, que é super famoso, mas aí a saúde dele está ruim. É muito comum isso. Porque eles estão
eles não estão manejando, entendeu, diretamente essa energia para não afetar as outras áreas da vida deles, né? Então a gente estava falando sobre esse assunto e a gente decidiu fazer um live, porque eu tô lendo esses livros, eu resolvi reler tudo isso enquanto eu tô aqui 6 semanas em casa que eu não posso trabalhar. Eu comecei a reler muito livro, ler livros novos, e falando muito sobre energia, sobre os desejos da nossa alma, coisas que a gente não deseja, mas a gente tem medo de fazer. E é algo que a gente tem uma paixão muito grande, mas a gente tem medo porque acha que não vai conseguir se manter financeiramente, ou que a gente não vai conseguir realizar os nossos sonhos com esse tipo de coisa, né? Então, muitas vezes é artes, o desejo da nossa alma, ou alguma coisa relacionada com a espiritualidade, ou alguma coisa assim que hoje em dia a gente não vê uma coisa como é lucrativo. Uhum. E todo mundo vive muito no medo, assim, do financeiro. Hoje em dia, é a coisa que o pessoal tem mais medo é isso, né? Porque sem dinheiro você não pode nem cuidar da saúde mais hoje em dia, né? Então é por isso que a gente resolveu falar sobre esse assunto. Então eu li o livro do Napoleon Hill de novo, né? O Think and Grow Rich. E eu vi o filme e eles estavam falando sobre algumas coisas também da energia, que me clicou, que eu lia muito isso no livro da Doreen também, que ela fala que manifestação você precisa de energia. Aí eu fico pensando, mas da onde que vem essa energia? O que ela está falando? Então sempre as pessoas dão uma pincelada, porque quando você fala de energia e força vital, a gente entra em muitos assuntos polêmicos, como a energia sexual, que eu nem queria tocar no assunto hoje, falou que vai ser um live separado, só para os meus subscribers, é uma coisa mais de sociedades ocultas. Mas não é só isso, mas não é só a energia sexual, é de tudo, né? E a gente, desde a época lá do Einstein, a gente sabe que a energia a gente não perde, a gente está sempre usando e transmutando ela. Então, às vezes, você não está tendo uma energia suficiente porque você está usando a sua energia de manifestação numa outra coisa que é completamente vazia na sua vida. Por exemplo, reclamando, se preocupando, alguma coisa assim. Às vezes, quando a gente está passando muito problema, é normal a gente se preocupar, mas se a gente está sem energia, a gente tem que economizar, pelo menos pouco em alguma outra coisa, sabe? Então é nisso que a gente vai se aprofundar hoje. Como fazer mais energia, como trazer mais energia, como acumular mais energia, como descobrir qual que é o propósito da sua alma. E a gente vai começar por aí porque o Paulo tem muita coisa legal para falar sobre esse assunto. Tá, vamos lá. Primeiro, obrigado, Lívia, pelo convite. Oi, Sempre Dri. eu vou conversar com você, porque a gente sempre tira alguns insights, que é pra gente primeiro, né? E é só que a gente também tem alegria de compartilhar. E talvez essa seja a primeira resposta que a gente possa falar sobre o que é o desejo da alma, que é justamente essa questão do compartilhar. Mas aí vocês vão me perguntar, compartilhar o quê? Se a gente for ver, a Lívia ela falou uma palavra-chave que é manifestação. E manifestação é um ato de você manifestar, mas é um ato em que você faz uma ação. A manifestação é uma ação contínua, é um fluxo, ela não pode parar. Então, quando a gente tem uma energia acumulada numa determinada área, ou a gente não faz bom uso dessa energia, a gente não canaliza isso para outras áreas, a gente não transmuta, por exemplo, uma energia de transmutação, de preocupação, a gente, entre aspas, prende aquela energia. Então, o fluxo, como um rio, que ele simplesmente vai, não acontece. E aí, esse fluxo da vida, essa energia, ela não trabalha ao nosso favor. E aí, entender como este movimento acontece é muito importante. Mas aí a gente vai para a parte da consciência. E aí, o que é essa consciência? Por que a gente precisa estar consciente dessa energia de manifestação, de canalizar essa energia? Porque Deus é puramente consciência. A Lívia falou, Deus é abundância em tudo. Então, por exemplo, no documentário do Rio, tem uma parte que uma pessoa que teve câncer, ela fala assim, um dia que eu recebi a notícia que eu tinha câncer, eu entendi que o meu medo de ter a doença, naquele momento, era maior do que a minha crença e a minha certeza que Deus era maior do que a própria doença. A energia estava indo mais no medo do que No, na fé dela. na fé dela. E aí ela conseguiu encontrar uma chavinha para virar e manifestar não doença, mas saúde. Consciência.
é a palavra-chave. E a nossa alma, quando a gente vem para o mundo, ela vem com uma intenção primária, que é continuar o exercício da criação. Quando Deus ele cria o mundo, né, ele bota uma energia por meio da palavra, faça-se, e essa energia cria as coisas. Simplesmente vai. Então, da escuridão, ele cria a luz, da noite separa o dia, da onde tinha lama, separa e cria a terra, as águas, começa a ter a vida, como a gente conhece, dos seres sencientes, até chegar a gente. Tudo isso passa por uma questão da mente, do mundo das ideias, até aqui, ó, manifestação, mão, ação, né? Então, esse detalhe, e a gente entender que a nossa alma tem esse propósito de continuar este serviço de manifestação, de criação, de até mesmo expansão da criação, né? Que a gente tem aqui em cada célula a nossa centelha divina, isso, entre aspas, é a nossa alma querendo se manifestar no mundo. A gente entender isso é o primeiro passo para a gente manifestar literalmente qualquer coisa. E por que esse literalmente qualquer coisa? Seja bem-vinda! Tanta gente linda, que saudade desse pessoal fofo, saudade de vocês. Que bom que também é um momento para a gente se reunir todo mundo aqui. Ah, a gente teve essa intenção mesmo de fazer mais uma conversa, um gathering, começar a ficar ativa de novo. Faz parte do desejo da alma, né? Pegando esse gancho. Então, a nossa alma ela tem que ser expressa de alguma maneira. E tudo aquilo que a gente desejar fazer, né? A Lívia falou da arte, faz parte, por exemplo, pelo teatro, pela música, pelo canto, pela pintura, pela tecelagem, pela escultura. É parte da expressão da nossa alma. A questão é que até vi alguém comentando assim, se eu tivesse tudo que eu desejasse, eu estaria feliz. A questão não é ter tudo ou não do que deseja. A questão é saber o que você deseja e por quê. Porque no momento em que eu desejo amor, no momento em que eu desejo saúde, no momento em que eu desejo paz, prosperidade, não importa o que eu deseje, na verdade eu estou querendo que essa energia ela flua por seu mais perfeito fluxo. Então, no momento em que os problemas vêm, a preocupação vem, se eu desligo dessa consciência, é natural que a coisa trave. E aí uma coisa vai puxando a outra. Entender isso é justamente o que faz a diferença entre as pessoas que permanecem na mesmo estado de consciência, vivendo os mesmos problemas, e das que conseguem superar. Porque o propósito de ter um problema, na verdade, não é punir a gente. O propósito de ter um problema é revelar o máximo do potencial da nossa alma aqui na Terra. De pegar o que a gente tem de melhor, que na Kabbalah fala que é a joia preciosa de Deus, que é a alma, pegar aquilo que ela tem de melhor e aquilo que ela escolheu se expressar e trazer alguma coisa de bom para você e para a humanidade. Por exemplo, quando as pessoas falam assim, me perguntam, qual é o seu talento? Meu talento é falar. Não me coloca para fazer conta, muito embora eu tenha feito física, mas também teve propósito nisso. Mas o meu talento, aquilo pelo qual a minha alma se realiza, é essa troca de conhecimento, essa troca de experiências. Então, é essa minha expressão. Outras pessoas vão ter isso na saúde, né? Por meio da nutrição, por meio da enfermagem, da fonoaudiologia, da medicina. Outros vão ter isso na administração pública, né? Outros com spa, com estética, com beleza, né? Não querendo aqui já comentar do trabalho da mas é isso, sabe? Mas esse é o ponto. Quando a gente faz, a gente entende como a nossa alma se expressa por meio daquilo que a gente faz de dom natural, de talento, daquilo que a gente ama, daquilo que faz, poxa, eu gosto de fazer isso, eu faço isso de olho fechado, ou, nossa, eu amo estudar essa área. É isso, essas são as pequenas dicas daquilo que a gente vai fazer para poder colocar os nossos desejos como algo já manifestado.
como algo que é concreto. E aí, até mesmo os pequenos bumps, né, as pequenas pedras no meio do caminho, a gente consegue entender que não são pedras, mas são formas de a gente pavimentar o nosso próprio caminho. O resultado, o que vai acontecer, aí é o universo que vai, no seu maquinário, no seu mecanismo, vai dar alguma forma. Mas o que é mais importante é que a tua alma já se alimenta do próprio caminho. E aí o seu desejo, seja ele prosperar, seja ele uma família, seja ele ter mais saúde, ele vai tomar alguma forma. Aí a gente precisa estar aberto para o quê? Para entender que às vezes vai ser exatamente aquilo que a gente imaginou, algo próximo ou algo totalmente diferente. Mas o desejo será associado de alguma maneira. E aí tudo faz sentido, né? E aí todo o fluxo da vida, ele se cumpre. E aí é que a gente entende, porque algumas pessoas falam assim, nossa, eu amo o que eu faço, não faria outra coisa. E aí a gente, opa, mas por que que essa pessoa está fazendo isso e ela prospera? Né? Porque ela identificou de forma consciente, Uhum. pensando ou refletindo ou não, sobre como que a alma dela se manifesta nesse mundo, Nos, né? nos livros de abundância também, especialmente quando a Doreen estava na fase pura dela, ela falava muito que o dinheiro ele vai seguir a nossa paixão. Então a gente, então se você está fazendo o propósito é só algo que te deixa assim muito feliz de fazer, que é algo que você sente que sua alma está feliz de fazer, o dinheiro vai seguir, porque você tem muito mais quantidade de energia. E porque se o seu propósito é exercer essa função, então vem uma quantidade de energia vital muito grande para você exercer isso. Né? Às vezes a gente não sabe, mas a gente já está exercendo propósito sem saber. Né? Então, uma das coisas que o Arcanjo Miguel falava para mim, quando vinha tanto cliente pedindo qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito, a mensagem que ele mandava é: mais importante do que você descobrir o seu propósito, é você criar um propósito e começar a agir nele agora, porque daí você vai ver que vai se encaixar e mais pra frente você vai perceber, talvez aquele propósito que eu criei já era o propósito que eu já tinha antes de nascer, aí vim pra cá e fazer. E uma coisa que, quando eu e o Paulo a gente estava conversando, que me chamou assim muita atenção, que eu queria comentar, foi o Paulo disse como que ele se sentiu quando ele se inscreveu para fazer teatro, né? E ele vai contar para vocês, porque eu senti a mesma coisa um dia que eu fui fazer uma aula de yoga. Conta pra gente, Paulo, daí eu comento. Tá, mas antes da aula de teatro, eu vou falar da aula de tarô dos anjos que eu fiz com... Por quê? Porque nesse dia, porque a sensação foi muito semelhante, né? Se não a mesma sensação. No dia que eu fiz a inscrição para fazer o curso com a Lívia, eu senti uma paz muito grande. E essa paz eu tive justamente quando eu fiz a inscrição no semestre passado para o curso de teatro, como se... Aí eu vou chorar. Oh. Porque, como eu falei, o meu talento é falar, mas não é o falar pelo falar, é a expressão. A expressão que vem pelo dom da palavra, por ter algo a comunicar, por ser um canal que comunica algo, né? E quando eu fiz a inscrição pro Tarô dos Anjos e também pro teatro, eu tive essa sensação de que a minha alma, ela estava feliz comigo mesmo, porque eu estava fazendo algo que era para ela se expressar no mundo. Independente, a alma sabe exatamente. A Sabe, alma Marcela? sabe. E, e aí, quando eu fiz a inscrição, me veio um sentimento de que finalmente eu levei 35 anos para fazer a inscrição, mas também não me veio um sentimento de julgamento. Nossa, que tardio. Né? Não me veio esse sentimento. Não, você está fazendo no seu momento certo, talvez você precisasse passar por outras coisas para fazer agora. Né? E o mais bonito é que quando eu fiz a inscrição, fiz a matrícula, aí eu saí de casa para ir ao mercado normal, entrei no elevador, a hora que eu vejo no painel do elevador, tinha lá anjos. Quando eu li isso, que foi uns 2 minutos depois, quando eu li isso, eu senti assim, poxa, tá no momento certo, tá, isso aqui tá no propósito, realmente. A forma como vai
Exatamente, Aham. exatamente. É, e essa comunicação, esse talento, aí quando a gente vai fazendo as aulas, que tem os jogos, que tem tudo, e você expande justamente o que está no seu interior. A Adriana sabe isso melhor do que ninguém, né? Que Yeah, expande é uma forma da gente se colocar no mundo. Só que a hora que a gente se coloca no mundo, a gente coloca a nossa história, a gente coloca os nossos conhecimentos, a nossa espiritualidade. E, e aí que eu reforço, não importa onde eu vou chegar com isso, né? O que importa é que nesse momento a minha alma está sendo alimentada. E eu percebo pelas minhas conversas que a gente tem com os outros alunos e alunas que eles também vivem esse momento. Então, assim, tudo vai sempre num fluxo, numa direção. É isso, sobre essa experiência. É um paz, ao mesmo tempo, algo que continua, ele até se autoalimenta, né? É uma energia que se autoalimenta. Quanto mais você faz, mais você recebe. E vamos ver o que vai dar a partir disso. Mas é exatamente esse mesmo sentimento que a Lívia tem, que a gente deseja que todas as pessoas que estão assistindo agora também tenham. eu tive essa sensação quando eu fiz o curso de terapia do ajustador em ativo. Quando eu dei aquela palestra enorme lá em São Paulo também, que tava sold out, com gente vindo do Brasil inteiro, que eu não tinha ideia quanto uma questão tinha crescido no Brasil. E quando eu cheguei lá e tinha gente chorando na rua, me agarrando, eu não tinha tido essa noção. Minha família também não, porque eu trabalhava por aqui, a distância você não percebe, eu só queria ajudar e não tinha noção, entendeu? Achei que ia aparecer 10 pessoas. E de repente tinha 150 e com lista de espera e gente viajando. Aquilo lá me deu uma sensação de que eu tinha cumprido um propósito que eu precisava fazer. Mas não foi assim, não veio uma sensação assim do ego. Ai, não, em nenhum momento foi isso. Foi uma coisa que, nossa, que bom, entendeu? Eu vim para fazer a diferença, para fazer alguma coisa de bom. Graças a Deus que eu consigo fazer alguma coisa de bom. E eu sempre tive muita vontade na yoga, mas nunca dava tempo, eu nunca tinha oportunidade de ir. Aí uma vez eles abriram na minha outra casa, uma yoga perto de casa. Quando eu fui na minha primeira aula, lá também, assim, no fim da aula, eu não conseguia parar de sorrir. Falei, nossa, minha alma realmente queria isso. Parecia um alívio, sabe? Quando você sente um peso que saiu de cima de você, que a minha alma estava realmente precisando daquilo. E uma coisa interessante da yoga, assim, que é um bom parênteses para a gente notar, que antes da palestra, eu sempre tinha aquelas posições, eu não conseguia me balancear muito bem. Depois da palestra, eu ficava sólida naquelas posições. Então, é muito interessante observar o quanto que a yoga mostra, como que a sua alma tá, se você tá balanceada nas suas emoções, na sua mente, se você tá fazendo as coisas que você se propôs, sabe? Como que tá a sua autoestima também. Porque a autoestima a gente pode achar às vezes que é da beleza, que vem dessas coisas, do dinheiro, mas na verdade não é, gente, não vem daí. Vem de você tá fazendo a diferença no mundo. De você saber que você está exercendo alguma coisa e fazendo a diferença. É daí que vem a sua autoestima, que você se valoriza mais assim como um canal, porque todos nós somos canais de Deus. Então, você se valoriza mais o seu templo, sabe? Porque você está exercendo o que você veio exercer aqui no mundo. E, na verdade, eu quero fazer uma pergunta sobre a yoga, mas antes eu vou fazer um comentário. Ah, quando a gente está conversando aqui, isso não quer dizer que as nossas vidas particulares sejam perfeitas, né? E isso é importante dizer. Mas, por exemplo, hoje mesmo eu tive umas coisas desagradáveis que me deixaram chateado, né? E aí eu percebi, justo hoje, é o dia da aula, Mas somos dois, fala, porque ontem também. entendeu? Comigo não foi muito bom, mas é normal, né? Às vezes é por isso que daí os anjos fizeram acontecer agora, porque daí a gente se cura aqui. Exatamente. E aí, quando a gente vai pensar sobre isso, poxa, bem no dia que a gente tinha que ter mais, tô totalmente aqui na energia, né, uma energia divina, numa energia de realmente compartilhar algo de bom, acontecem coisas chatas. Mas é justamente aqui
que a gente tem que dar a nossa resposta. A gente pode estar caindo, a gente pode estar se rastejando, a gente pode estar com dor no coração, mas se a gente está voltado para um propósito, que é justamente cumprir a nossa missão de alma, é impossível que a gente não tenha uma energia, um sorriso para dar para vocês e compartilhar o melhor que a gente pode. É isso que a gente também gostaria de dizer para vocês hoje. Às vezes a gente vai ter dias ruins, mas não é os dias ruins que a gente vai definir a gente, mas sim como a gente age nesses dias ruins. E a mesma coisa é o medo. O medo, ele tem ou o efeito de paralisar, de te deixar inerte, ou se você domina o medo, não deixa que essa vozinha do ego fala assim, ai, mas vai lá você falar, né? Mas exatamente essas pequenas vitórias que é aí onde os milagres eles acontecem. É aí onde Yeah. que as bênçãos elas são pavimentadas para você chegar em algum lugar. Porque tem uma frase no blog da Lívia que eu sempre falo para ela, que eu amo de paixão, que é a seguinte, conforme a gente vai abrindo as nossas portas e caminhando, Deus e os anjos vão abrindo mais portas e Uhum. trazendo o sustento e o suporte que a gente precisa, que é a nossa parte. Se a É gente sair não... andando que a porta abre. A porta está lá para... A gente tem que bater, né? A porta de Deus, é bíblico isso. Basta e será atendido. Mas se a gente não bater, essa condição de bater, não vai acontecer nada, entendeu? Mas aí eu queria perguntar uma coisa para a Lívia sobre a questão da yoga, porque a yoga ela fala sobre o que é a energia, né? Ela trabalha puramente Aham. com a canalização de energia. E, e você sentindo que essa conexão com a alma que você relatou, como, a partir das aulas de yoga, você se sentiu mais próspera? Como isso ajudou você a alcançar os seus objetivos ou a ver que você estava recebendo bênçãos do universo? Ah, eu não vi especificamente assim da yoga para fazer isso. O que eu notei foi que a yoga ela te dá ela primeiro ela faz um release de emoção. Então eu ia com uma amiga minha que ela não gostava de yoga, mas ela ia só pra ir comigo. E aí ela começou a chorar numa das posições lá, entendeu? Porque tira todas aquelas emoções que estão tirando a sua energia. Então começa por aí. Então tem energia. Não tem como a gente não se sentir mal, entendeu? Se acontece alguma coisa ruim na sua família, uma pessoa que você ama fez alguma coisa, daí você tá chateado, é normal, a gente é humano, então isso também tira a nossa energia. Mas o que a yoga faz? Mantém você centrado. E também ela ajuda a transmutar a energia, que é o que é o principal tópico de hoje. Porque a gente, para manifestar, você precisa ter um acúmulo de energia. E às vezes você está usando, você não está manifestando tudo que você queria porque não tem energia suficiente. Mas é porque você está com emoção muito. Você está triste porque tem alguém te machucando, teu marido sei lá o quê, ou você está com problema financeiro ou problema de saúde, você não tem energia suficiente. Então, nesses momentos, é mais importante você economizar energia, não reclamar, fazer exercício físico, porque também traz uma força vital também, contanto que não seja coisa muito exagerada. E a yoga ajuda para transmutar essas emoções. Porque a gente, antes eu ficava achando, entendeu? Que a gente pensa positivo, você não vai ter mais problema, você não vai mais ter gente tóxica, você não vai mais ter gente que faz você ficar triste. Isso é impossível, entendeu? Tem todo dia alguém que a gente conhece que tá doente, ou que morre, ou um animalzinho de estimação. É uma coisa natural, você vai ter situações que você vai ficar triste. É impossível você chegar pra uma pessoa e falar você tem que estar feliz todo dia. Não tem como, mas a yoga ela te dá esse centro de transmutar isso numa outra coisa, sabe? É, a gente entrou um pouco na energia sexual também. Vocês notam, assim, se a pessoa tá com muita energia sexual que ela não extravasou, não usou ou não transmutou para alguma outra coisa, ela fica com raiva, ela fica irritada. Então, isso também é pra gente ver, porque o tempo todo a gente está transmutando energia, sabe? Então, pensa se você tá com raiva, irritado com alguém, se transmuta aquela energia numa outra coisa. Você pode focar em algo. Teve uma época, quando eu mudei pra cá,
eu não sei, acho que eu nunca contei isso em público, mas quem me trouxe para cá foi uma outra pessoa que não foi o Gregão, entendeu? E eu vim de namorada dele e tal, só que ele me abusava muito. E eu ficava, eu perdi uma energia incrível com aquilo, sabe? Então eu comecei a ir na ginástica porque eu tinha muita raiva dele, eu ficava com muita raiva, porque ele me trouxe até aqui, eu vendi tudo para vir e ele estava me tratando daquele jeito. E eu tinha tanta raiva dele, então eu ia na ginástica. Teve um dia que eu fiquei 5 horas no elíptico, com tanta raiva que eu tinha do cara, mas eu transmutei naquilo, então eu ficava ouvindo decreto e descontando na esteira. Então foi uma forma de eu descontar nisso, ao invés de ir lá brigar, porque se eu brigar com a pessoa, Hum. você tá usando aquela energia na briga. Então, todo dia a gente está fazendo uma escolha, como se a gente estivesse no paraíso. Eu penso assim, que a gente está o tempo inteiro no paraíso. Você está escolhendo entre a serpente, que é o ego, ou você está escolhendo o seu eu superior. Então, naquele momento, eu quis transmutar aquilo na ginástica. Tem momentos que hoje em dia eu transmuto cantando, fazendo esses projetos, e foi bom, porque se alguém tá me irritando, se eu tô com raiva, eu vou lá, eu faço uma música, canto, faço um projeto legal, e os projetos bombam, de repente eu tava fazendo um hosting, porque é uma energia vital, e eu escolhi, ao invés de reclamar, ligar para todo mundo, contar o que a pessoa fez, ao invés de ir lá brigar com a pessoa, entendeu? Eu vou fazer essas coisas, então você tá transmutando aquela energia numa coisa mais criativa, né? Então, respondendo essa pergunta da yoga, é isso, ela transmuta e se tem algo que tem que fazer um release das suas células, que às vezes a gente tem muita energia de emoção presa nas células, a gente fica com dor na junta, fica com dor nas costas, e isso a yoga ajuda. Com 6 meses, mais ou menos, se você fizer direitinho, sabe? Não ficar pulando, uma rotina. Em 6 meses você não é mais a mesma pessoa, porque você já transmutou esse tipo de coisa que tira a sua energia. E, nossa, até fiquei quieto, porque foi tão bom. Eu queria te fazer um parênteses, você falou assim, né? Meu talento é falar. Aí, esses dias me falaram assim, eu acho que o seu negócio é escrever. Porque toda vez que a gente está discutindo no WhatsApp, você escreve uma Bíblia para mim. Depois eu estava fazendo uma vez o plano da prosperidade com o Gray, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, ele escreve uma coisinha assim, e para mim eu faço assim um seminário. Ele falou assim, acho que o seu negócio é escrever, mas eu acho que na verdade meu negócio é ensinar. Porque sempre que eu leio uma coisa legal, sempre que eu faço um curso legal, a minha primeira emoção é ir lá e ensinar. Eu vou lá, faço um post, aí eu faço um vídeo sobre isso, porque eu tenho um urge de ensinar muito grande. Sempre fui. Então, acho que não é nem falar nem escrever especificamente, mas eu tenho essa paixão por ensinar, de repassar conhecimento. Exatamente. O que é repassar o conhecimento, a experiência, ou aquilo mesmo que às vezes, aquele insight que vem, poxa, responder uma pergunta, meu, isso aqui precisa ser passado para frente, né? Ah, É, é expressão, né? E é isso que quando a Lívia fala de utilizar a energia, quando a gente quer manifestar os nossos desejos da alma, como a gente escolhe manifestar, é justamente como a gente vai canalizar essa energia. Não adianta a gente, por exemplo, obrigada, Má. ah, isso é mesmo, né? Não adianta a gente ir buscar, achar que está fazendo melhor e tudo mais, mas se a gente não tiver uma coisa que o sentimento e o coração naquela energia de corpo e alma mesmo, naquela energia, algo ali vai continuar travado. E isso eu digo por quê? Porque onde está o nosso coração é que está o nosso tesouro. O coração sentir puxando de novo da sua fala, que às vezes tem coisa que pode, não tem como, porque é realmente uma boa forma de explicar. É a gasolina de É qualquer a coisa. gasolina da manifestação. A nossa emoção é a gasolina da manifestação, com certeza.
quando a gente está fazendo o vision board também, né? Ai, não tá funcionando. É porque você não botou uma foto que desencadeia uma emoção ali. Exato. Exato. Aí pode fazer mil e uma técnicas de manifestação, aí acha que é a técnica que está com problema. Né? Até às vezes a gente vê vídeo de pessoas rasgando a técnica, ai, cadê a gratidão? É isso, nada funciona. Não é porque essas coisas não funcionam. É como acender uma vela para o anjo. Né? O anjo ele não precisa da vela. Não, é a gente que... Precisa. A técnica em si, ela não precisa da técnica. Mas o que a gente precisa ao fazer uma técnica é se entregar o coração ali, né? É entregar a tua verdade ali, respeitar a tua verdade interior, né? Respeitar a tua essência nos pedidos, naquilo que você deseja e não duvidar daquilo que você deseja. Porque, por exemplo, você pode quando eu digo você, gente, não é ninguém aqui específico, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente pode desejar sucesso, né? Mas se eu, no meu coração, eu tenho uma energia que duvida que o sucesso é bom, que pessoas que fazem o certo, lutam, né, alcançam sucesso, porque só o mal é bem-sucedido, só o mal tem dinheiro, prospera. Se eu ainda mantenho essa energia canalizada nesse tipo de pensamento, ou no pensamento de dúvida sobre o meu talento, e também como ser divino na Terra, né, como um ser espiritual vivendo uma experiência humana, né, como extensão da luz de Deus, se eu duvido disso, eu preciso o quê? Transformar e transmutar essa energia, né? Dar um fluxo diferente para essa energia, porque aqui tá uma outra pegada que, aí de novo, a consciência sobre esse sentimento, a gente vai trabalhar nesse sentimento, nessa emoção, nessa crença, vai dissolver isso, para aí sim, a hora que a gente chegar no nosso objetivo, ou caminhar para esse objetivo, a gente fica mais forte, né? Aí por isso que quando a Lívia fala de transmutar energia, essa é a mais pura verdade, porque tudo, absolutamente tudo que existe é energia. Inclusive Tudo. a gente, a parede, tudo é energia, tudo é feito de substância divina, que nem o Né? plano falava, né? As ferramentas, é interessante a gente lembrar disso, porque às vezes o pessoal acha que o poder está na ferramenta, ou que o poder não está na ferramenta. A ferramenta, ela é somente uma ferramenta para você atingir um estado. Qual é o estado? É você ter aquela emoção que está fazendo você se sentir já manifestando aquilo que você quer. Então, por que para mim sempre foi muito fácil manifestar o Havaí? Entendeu? Porque eu entro naquele estado muito fácil, porque eu me conectei quando eu fui para lá, então eu já sinto o cheiro. Só de falar do Havaí, eu já sinto o cheiro, já me sinto na água, já lembro dos golfinhos. Então é muito fácil, eu não precisaria por uma foto do Havaí ali, entendeu? Porque eu já sinto a emoção como se eu estivesse ali. Então eu já manifestei muita viagem gratuita para lá, muitas coisas já aconteceram para eu ir para lá e inclusive o curso da Doreen também foi lá e abriu as portas todas, inclusive eu estava separado do Greg na época e mesmo assim aconteceu de eu poder ir. Então, essas coisas acontecem quando você tem uma emoção. Então, de repente, Vision Board não funciona para você, não é a ferramenta certa para você. Eu tenho feito para os meus subscribers agora em vídeos, sabe? Então, eu ponho umas fotos para o pessoal visualizar em vídeo, que talvez é mais fácil do que com uma foto. Então, eles estão vendo vídeos de fotos todos os dias e é o videozinho da manifestação com uma musiquinha. Então, às vezes, é assim que a pessoa se sente, entendeu? Teve uma aluna minha que ela manifestou amor, mas então, como ela fez? Ela colocava dois pratos, ela fingia que a pessoa já estava ali. Foi assim que ela manifestou, entendeu? Então, a ferramenta não é o poder em si, nem a do livro da abundância, não é a ferramenta em si, mas essa reprogramação mental é justamente para você se sentir próspero agora, né? E aí eu queria dizer para vocês uma coisa sobre energia. Se você não sabe qual é o propósito da sua alma, você pode usar esse acúmulo de energia que eu falo, entendeu? Então, ver onde você está gastando energia. Se está reclamando muito, se está também comidas, eu anotei aqui, comidas, elas podem trazer energia quando a gente tem, sabe, faz um suco verde, algo assim, você nota que você está com muita energia. Germinados que a gente pode botar lá, chia seed, essas coisas.
pode trazer energia, mas algumas comidas tiram muito a energia também. Então, se você está tentando manifestar alguma coisa, é bom limpar a sua dieta, entendeu? Com comidas que te dão vida. Porque se você olha uma fruta, por exemplo, ela tem muito qi. Se você olha uma foto killing, uma comida que foi processada não tem mais qi, que é a energia. Então você vai usar o seu qi para digerir isso. Então, no final, você vai ter um balanço negativo de ti. Então, claro que sua criatividade está ruim. Claro que você não está tendo energia para manifestar e as coisas não estão acontecendo tão rápido. Porque sua alimentação está tirando o ti, a sua força vital para você criar alguma coisa na sua vida. Então, a alimentação é uma das coisas. Exercício físico que eu falei para vocês é bom. Algumas pessoas notam que se elas vão caminhar, vão correr um pouquinho, vão fazer uma zumba, alguma coisa que ela está se divertindo, ela se sente mais energizada depois. Mais energizada. Então você trouxe mais ti. A yoga também faz isso. Ela faz você trazer mais ti. Qigong também, você sente mais energizado depois. Sabe quando você termina de comer um prato que você se sente muito cansado? É porque você perdeu ti. Se você tem que dormir, que você tá podre, você perdeu ti. Se você come, que nem o Silvio, né, que dava os cursos de alimentação crua de vegana comigo, do Vitacru, ele falava que quando ele tomava um suco com germinado, ele tinha vontade de sair correndo na areia quente, porque dava um burst de energia nele muito grande, que ele queria sair correndo, sabe? Então é isso que a gente tem que ver. Então, onde você está gastando energia? Você vai querer, antes de eu chegar lá, falar mal de alguém, reclamar, xingar, brigar, por que eu não posso transmutar essa energia que não é ruim? Nem a energia de raiva não é ruim, entendeu? Mas o que eu vou usar com ela? Aquela vez eu usei para me exercitar, fiquei ótima, me exercitando 5 horas por dia com raiva do maluco e fazendo decreto que depois acabei manifestando o marido que eu queria por causa disso. Foram 8 meses nessa situação e daí eu manifestei o marido que eu queria. Então é isso que a gente tem que ver. Tô gastando energia. Você economiza. Se você tá com energia ruim agora, porque você tá com problema financeiro, preocupação, economiza mais ainda, né? Não reclama. Se sua saúde não tá boa, economiza mais ainda. Come alimentação saudável, que te traz mais ti. Faz tudo que você pode para trazer o mais ti possível, né? E se você não sabe o seu propósito, a acumulação de ti é imprescindível. Imprescindível, porque se a gente fica lá reclamando, falando e com pena de si mesmo, essas coisas, isso daí você está tirando toda a energia da sua inspiração, da sua criatividade, você não vai ouvir, não vai perceber o seu coração, qual que é o seu propósito divino. Então é imprescindível que você economize ti, para você conseguir ouvir. Até da energia sexual, que a gente não é para falar muito, mas dá uma pincelada. Então, existem maneiras que o Napoleão Hill estava falando, então eu me interessei porque é uma coisa que todo mundo, esses mestres aí de prosperidade divina, eles dão uma pincelada, mas eles não te falam. Então, eu comprei mais 2, 3 livros para ler, li tudo nesse tempo para ver o que eles estavam falando sobre isso. Então, quando ele fala de transmutar a energia sexual, ele não está falando para suprimir, porque suprimir a gente sabe que tem um efeito sombra. Então a gente escuta muito, por exemplo, de padre, o padre é um pervertido. Não, não é que o padre é um pervertido. É que ele tem que ser santo. Então ele não pode ter, ele aprende que ele não pode ter desejo sexual. Só que o desejo sexual é uma coisa natural do ser humano. Todo mundo vai ter. Se você suprimir isso, o desejo sexual é uma força vital. E força vital é uma coisa que acumula. Então, com o tempo vai ficando pior, vai ficando pior, vai ficando, e você tá aquele vulcão dentro de você. Chega uma hora que aquilo explode. Entendeu? Então, se você tem aquele desejo que você está suprimindo, até de fazer algo, entendeu? Ou de pessoas que a família suprimiu muito, de repente a pessoa, sabe? Porque você não conseguiu se expressar. Um dia aquilo explode que nem um vulcão na sua vida, entendeu? E daí a causa esse tipo de situação, que padre estupra uma criança, ou sei lá, acontece isso porque a pessoa entrou no vulcão. Mas o que eles falam é que a gente pode usar, por exemplo, também não fala que você tem que ficar em celibato, não é isso, apesar que algumas pessoas fazem. O exemplo disso recente foi o marido da Gisele Bündchen, o Tom Brady, que ela reclamou, uma das reclamações que ela pediu de divórcio para ele foi que ele fica, tipo, 8 meses sem dormir com ela.
E é porque ele fala que ele fica melhor no jogo, entendeu? Então, ele transmuta aquela energia para o esporte, que foi o que eu fiz aquela vez que eu transmutei a raiva. Que é a mesma coisa, porque se você tá suprimindo a sua energia sexual, você vai ficar com raiva também, como eu falei para vocês, isso é muito comum. E então, em vez de usar com raiva, usa para o esporte, certo? E a Dor in Vitro também fala disso, né? Da transmutação de energia. Então, é isso que eu queria falar. A gente não precisa ficar de celibato como eles, mas se você está tentando manifestar muita riqueza e você tem uma energia sexual muito grande, você pode transmutar ela, entendeu? Que eles falam assim, não vai desperdiçar todas as vezes. Eles falam assim, uns 30% das vezes, tudo bem de vocês curtir, mas outras vezes tenta transmutar aquilo, nem que seja para você enviar energia de volta para sua espinha, que foi o que Napoleão Hill falou. Então ele não é a favor de celibato, não é isso. Mas ele é a favor de, quando ele está tentando manifestar uma riqueza muito grande, ele transmutar. Então ele está com desejo, ele vai transmutar e vai para a cabeça dele. Então ele visualiza aquela energia, transmuta e vai para o centro do cérebro. E aquilo traz iluminação, transforma aquela pessoa num gênio. Então ele tem aquelas ideias para criar dinheiro e aquela manifestação. Então ele fala que tipo a cada 3 ou 4 vezes ele faz o release da energia sexual, o que também é saudável e é importante pra gente. E existe também no Tantra essa técnica que normalmente a energia sexual a gente desperdiça. Porque a gente só desperdiça, a gente se sente cansado, igual da comida que eu falei pra vocês. Só que o Tantra tem uma maneira de você ter uma energia sexual focada. Então é focada por um propósito. Então é focada para você manifestar algo. E quando você está fazendo isso, ou para você ter uma criança, ou para uma cura, que os celtas usavam muito isso. Então, quando você faz isso, você não está desperdiçando energia, você está usando ela para cura, para fazer alguma coisa, e você não se sente cansado depois do ato sexual, entendeu? Então, eu achei isso importante falar para vocês, que o Paulo estava com medo, mas é porque é uma coisa que as pessoas têm tanto tabu e não querem falar, e eu achei importante, porque tem tanta gente com tanto poder sexual que eles não percebem que isso é o poder de criação, porque Deus deu essa energia pra gente criar uma criança, pra gente fazer um filho, então isso também é o mesmo tipo de energia para você criar alguma coisa, criar a sua riqueza. E o Napoleão Hill, ele compara, assim, que tem gente que só desperdiça muito, entendeu? Vai lá na Manuela, com a Manuela demais, e daí eles têm problema financeiro. Então eu achei importante vocês saberem disso, porque às vezes se a pessoa está desperdiçando demais, com sexo desembestado sem propósito, eles podem ter problema financeiro, e a maioria das pessoas que fica de sexo desembestado tem problema financeiro, porque você está usando energia da área da criação, da área de criar dinheiro com sexo. Então faz um sexo mais consciente, sabe? Acumula. O Paulo tá louco pra comentar. Agora Não, ele vai me dar uma chibata agora que não, agora não, eu não, falar não. disso. Porque quando você estava falando, me veio um insight, me lembrou uma questão. A primeira delas é o seguinte, porque a gente tem o chakra sexual, né? E ele está muito próximo da nossa base aqui do corpo. E por que disso? Porque é a conexão daquilo que vem de cima com aquilo que se materializa. Né? Então, se a gente está com uma energia sexual equilibrada, a gente está com uma energia que a gente pode focar e canalizar para aquilo que a gente quer de fato manifestar. Então, é por isso que entender essa dinâmica que a Lívia estava explicando é muito importante. E, por outro lado, que aqui é o ponto que eu realmente me veio o insight, a gente tem no mapa astral, né, eu considero o mapa astral como a nossa identidade espiritual na Terra. O signo de Escorpião. O signo de Escorpião, ele é tido, né? A fama dele é de ser um signo sexual. Mas ele também, ele rege a casa 8. A casa 8 trata justamente do poder de transformação que as pessoas têm e também da, entre aspas, conta bancária. Ou seja, é um signo Que que... bom, eu sou de Escorpião. Então, por quê? Porque ele tem o sexo, ele na verdade, a energia sexual, ela é transcendental.
Se ela é bem canalizada, ela tem ali uma capacidade de materializar algo diferente do que estava até o momento. Então, o sexo, na verdade, essa energia, ela é para mudar algo. Aí, né, tem algumas... também é conhecido como a casa da morte, né? Mas não é de uma morte assim, nossa, a pessoa morre. Não é isso. A casa da morte porque a energia, ela passa de um estado para o outro. Então, se a gente consegue canalizar, entender essa dinâmica e como a gente age nessa dinâmica, né, com essa energia, aí que a gente consegue fazer as pequenas movimentações na vida. E aí a gente consegue mover algumas montanhas, porque essa força, essa energia, por exemplo, a Rosalina, ela está falando que é na casa 2, né? Não querendo aqui entrar em mapa astral, mas, por exemplo, a casa rege os princípios, os valores. Então, é essa dinâmica que a gente precisa entender de como essa energia sexual ela vai se relacionar com o nosso poder de transformar a gente no que a gente quer materializar, no que a gente quer manifestar, naquilo que a gente vai ser bem sucedido. E fazendo as próprias transformações pessoais, que é a nossa evolução. Lembrando que o problema, a questão nunca foi o que a gente quer materializar. Jamais. É bom a gente querer ter mais, a gente ser bem sucedido, ter o dinheiro, ter o nosso sustento, ter amor, ter tudo que a gente quiser. A questão é o que a gente faz enquanto a gente está caminhando e o que a gente faz depois que a gente tem tudo que a gente quer. Porque é aí que a nossa consciência, é aí que a energia que a gente está falando tanto hoje, é que aí a gente vê o nosso estado de espírito, né? Como a gente está canalizando as coisas. Aí a gente tem a bússola, porque se a gente precisar acertar alguma coisa, ajustar alguma coisa, onde a gente está colhendo os resultados, a gente consegue. Opa, vamos virar aqui um pouquinho porque a gente precisa ajustar esse caminho. Vamos pegar uma direção diferente, que aqui está o foco da nossa energia. A Marcela está perguntando como transmutar essa energia sexual na meditação. Então, essa energia, ela é altamente controlada pela nossa mente. Então, primeiro de tudo é trocar o foco. A gente está pensando nessas coisas, então aí a gente vai visualizar aquela energia indo para a nossa mente e às vezes a gente até fisicamente a gente sente um gosto doce no fundo da boca, que isso chama de amerita, que é algo que é produzido pelo cérebro quando você ativou o gênio. Quando eu estava estudando, né, o Tantra Sagrado, não esse forfé, eu já experienciei isso, é um gosto assim, muito doce, que vem bem no fundo da boca, né, que é pela meditação que a gente eleva, igual quando eles falam para você subir a Kundalini para cá, ao invés de estar aqui, que é o que o Paulo estava falando. Então esse é o primeiro foco. A outra coisa que a gente pode fazer, que ajuda muito, existe um livro muito antigo, mas que ainda vende, que é curtinho, chama A Fonte da Juventude. A Fonte da Juventude, do Peter Kelder. Kelder com K. A Fonte da Juventude, do Peter Kelder. E ele ensinou a gente a fazer 5 ritos de yoga, que são curtos, que rejuvenescem a gente. Então, aí existe um sexto rito. Esse sexto rito é para quem quer transmutar energia sexual. Como é um assunto muito de tabu e muitas pessoas não querem, então ele deixa lá como opcional. E quando eu ensino ou quando eu passo para os meus clientes e alunos, eu não passo o sexto rito. Mas existe nesse livro. Então é A Fonte da Juventude, do Peter Kelder. E ele ensina, é muito fácil de fazer, quando você está com essa energia, você faz esse movimento e daí a energia transmuta novamente para a força vital. Por isso que ele já estava com 60 anos, 70, e ele voltou lá do Tibete, ele estava parecendo que tinha 30 anos, porque ele transmutou tudo em força vital, então rejuvenesce você, sabe? Então isso é uma outra forma. Então se você não está num relacionamento, porque num relacionamento é importante você ter uma vivência sexual ativa também, é importante para o relacionamento.
Eu não tiro a importância disso, mas é bom ser consciente. Mas se você não tá também, por que não transmutar no gênio? Porque daí você vai entender qual que é o seu propósito, você vai sentir, você vai ter ideias. Talvez não na hora da meditação, mas mais pra frente vai te clicar. Nossa, acho que eu devia fazer isso. Que nem hoje a gente tá aqui porque a gente tava tendo ideias de fazer um live junto. E a gente percebeu que o universo queria que a gente fizesse um live junto, que a gente nem sabia o que a gente ia falar ainda e deu certo, né? Quando você ouviu a ideia, coloca um plano na sua cabeça. Então, esses são os passos, tá? Assim que você ouviu a ideia, qual que é o seu desejo da alma, o que sua alma quer que você faça agora, pode não ser 10 passos que não vão ser revelados, 10 passos na frente, mas vai ser revelado, o próximo vai ser revelado para você, com certeza. Aí você faz esse, daí eles revelam mais um. Sabendo Uhum. isso, faz um plano de ação para isso. E aí, a próxima vez que você tiver a sua energia sexual, você vai focar nessa coisa. Entendeu? Então, por exemplo, eu quero escrever um livro sobre isso e essa é a minha guideline, eu vou escrever sobre isso. Mas agora eu tô cansada, não tenho inspiração, lá. Beleza. Aí, quando veio a energia sexual, olha, eu vou transmutar nisso agora, eu vou escrever meu livro. Então, eu foco no meu livro. Daí, a nossa mente controla essa energia para aquilo que você está precisando usar. Igual o Paulo falou no início, é a mesma coisa, sai andando, a porta abre. Então, você vai usar, você decidiu com a sua mente que você vai usar aquela energia para escrever o livro. E você vai ver como é fácil, não é difícil. Parece alguma coisa difícil. Esses livros dão uma pincelada e não te explicam o que fazer. Por isso que eu comprei outros para ver por que o povo não fala nesse assunto, entendeu? Eu achei importante falar isso para vocês, porque vocês têm muito poder de manifestação e daí vocês não conseguem manifestar, porque tá gastando com outras coisas, sabe? Que não são importantes e a gente precisa ter um acúmulo de energia. E o mais maravilhoso da energia sexual é essa, porque ela acumula. Então, é por isso que os mestres tântricos, eles esperam e não chegam num orgasmo por 2, 3 vezes, e daí eles têm um orgasmo mais forte, porque essa energia acumula. Então, e aí você pode usar aquela energia para você rejuvenescer, ou para manifestar riqueza, ou seja o que for. Entendeu? Mas isso é um live diferente, uma aula diferente, porque é muito extensivo, é uma coisa que você passa anos estudando e ainda não sabe tudo. Mas eu queria que vocês soubessem disso, porque eu vejo a gente gasta muita energia com coisa assim. Pessoas tóxicas, a gente gasta muita energia com pessoas tóxicas, e mesmo que a gente tente se manter positivo, é difícil. Por isso que eu gosto da ferramenta da yoga, que ajuda a gente a se manter. Eu e o Paulo, constantemente, a gente passou por situações difíceis, que eu não sei o que ele passou, ele não sabe o que eu passei, mas a gente passou por situação difícil ontem e hoje. Mas mesmo assim, a gente está aqui, a gente está bem porque a gente está fazendo um propósito, o que a alma pediu, né? O que Deus pediu para a gente fazer. E a gente está aqui com energia, a gente está bem, a gente não está triste porque veio mais energia criativa, foi dada para a gente fazer esse propósito. Sempre os anjos e o universo, eles ajudam o canal também. Então a gente não precisa estar 100% bem para ajudar as pessoas, porque Deus ajuda os dois, né, ao mesmo tempo. Então é importante a gente saber disso também. Não, e, e tem uma outra coisa, né? Ainda, o, independente do que esteja acontecendo externo, e aí é uma coisa que a Louise Hay sempre dizia, né? Eu tenho o controle sobre o que vai acontecer comigo. O externo pode estar caindo, pode estar o mundo em crise, pode estar o que for, mas, assim, isso é uma verdade lá fora. Então, quando tudo vem, assim, situações desagradáveis, assuntos tóxicos, falas tóxicas que você escuta ali, negatividade que vem dali, na verdade, a gente também poderia olhar não como uma forma de tirar a gente do caminho, mas também de manter a gente no caminho. É da mesma situação. Vou aqui dar um exemplo. No Conselho Kármico, minha petição do final do ano, eu me comprometi a compartilhar X% da minha renda com caridade, né? Aí, ok, beleza. Logo de início eu já senti algumas coisinhas já abrindo. Opa, foi atendido o meu pedido. Eu fiz isso porque eu senti que eu não estava
compartilhando minimamente algo que eu considero ser legal. Aí o que acontece? Aí vem situações que vão te questionar isso. Opa, esse dinheiro aqui que eu tinha separado é justamente o dinheiro que teria que pagar uma conta. Vamos assim supor. Ou uma conta que aparece do nada e você, poxa, era o dinheiro que tinha separado para compartilhar. Aí que você dá o seu passo de fé. Aí que você canaliza a energia. Você pode canalizar a energia na dúvida. Ai, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, que é uma crença limitante, que é uma energia. Ou você vai canalizar essa energia para criar algo novo e manter o seu compromisso. E não é o seu compromisso com o outro, não é o seu compromisso com o conselho kármico, com Deus, não, é com você também. Né? E aí é que tá. Se você mantém algo, você abre o portal da prosperidade, queira ou não. E aquele sustento vai vir, vai chegar de alguma maneira. E aí que é importante, porque o fluxo de abundância, o fluxo de prosperidade como energia, ele precisa desaguar, né? Ele precisa estar sempre em movimento. Se a gente fecha a torneira, como é que as coisas, como é que as bênçãos, né? Como é que a coisa vai acontecer para a gente? Né? E aí essas pequenas pedras ou esses pequenos bumps no caminho é que é justamente para, opa, você está realmente comprometido com isso? Primeiro. Opa, você precisa ainda limpar essa memória, você ainda precisa limpar esse sentimento. Opa, vamos fortalecer isso. Então, não necessariamente tudo, né, é contra a gente. Não sei se a Ione tá assistindo, porque a Ione é uma cliente minha. Eu sei que a Mai tá. E ela sempre fala isso, não é contra você, mas é por você. Que é justamente quando a gente tem esse poder de usar essa energia sexual, que é uma energia de transmutação, de transformação, para dar uma resposta diferente. Ao invés do medo, uma certeza. Né? Que é justamente o que aquela moça que eu comentei, que foi paciente de câncer, ela teve. Pô, ela recebeu uma notícia desagradável. Né? Uma notícia que impacta a saúde física dela, emocional e mental. Aí o que ela resolveu? Opa, a minha fé, a minha certeza é maior do que a doença, né? E, Uhum, uhum. eu tenho controle sobre a doença, não a doença sobre mim. Então, isso vale para qualquer outra coisa. Eu tenho controle sobre as finanças, não os problemas financeiros. Eu tenho controle sobre a outra coisa. Lembrando que o controle não é uma manipulação deliberada, né? Ai, tem que ser desse jeito, porque não sei o quê, papapá. Não. O controle eu não deixo isso me abater, eu não deixo isso me derrubar, mas eu vou agir de forma proativa para que essa situação saia no melhor cenário possível, para o meu bem maior, para o bem maior de todas as pessoas envolvidas. É isso. Deixar livre também para o universo ele dar a resposta dele, que às vezes é até melhor do que a gente estava imaginando. É verdade. É tão importante também a gente ter. A gente tem que estar, talvez não só apaixonado, perdão, pelo propósito, mas talvez você não saiba o seu propósito e você não goste tanto do que você está fazendo agora para se manter. Mas você ter uma paixão por algo também motiva e traz energia para você manifestar dinheiro, porque eu tive uns clientes que eles queriam fazer alguma coisa, tipo uma viagem ou uma cirurgia plástica ou algo assim, mas a vontade deles de fazer era tão grande que eles conseguiram, aquele dinheiro veio de tudo que era lugar, entendeu? Porque daí a pessoa tá tão apaixonada de fazer aquilo e quer tanto fazer aquilo que o dinheiro acaba vindo de algum lugar para conseguir fazer aquilo. Então, segue, assim, busca sempre seguir isso, assim, as suas paixões. A gente precisa ter um desejo. É normal do ser humano ter um desejo. Hum. E se você não tá sentindo desejo de nada, tá sem vontade de nada, não tem paixão por nada, então talvez seja que você tá um pouco deprimido, entendeu? Porque isso não é normal, não é natural, a gente tem que ter paixões. Quando a gente conquista alguma coisa, já vem logo outra, porque nós somos seres humanos ilimitados. Uhum. Então, quando a gente está com depressão, o que os anjos falam pra gente é pra gente focar mais ainda em serviço ao próximo, porque depressão, na verdade, ele é algo que vem do ego. Que também, porque é uma autoproteção, a gente está com
pena da gente, coisas assim. Então a gente está pensando muito na gente mesmo. Então o jeito de mudar isso é começar a ajudar outra pessoa, fazer um voluntariado, fazer coisas pelos outros, e daí a depressão vai embora, né? E outra dica também que eu já sempre falo para vocês, o exercício físico, porque é uma questão hormonal, né? Que ela ajuda a gente a fazer isso. E a outra dica que vem muito em leitura, às vezes, é de tomar Centrum. Eu não sei porquê, tem alguma coisa no Centrum que depois de 2 semanas a pessoa não está mais deprimida. E a maioria dos meus clientes não precisaram tomar remédio depois de tomar Centrum 2 semanas, todo dia, o Centrum vitamina. Tem alguma coisa ali que ajuda com isso, até pânico. Eu já tive cliente que curou. Não sei o que exatamente lá que tem que ajuda com isso daí. Então são essas dicas, se você não tá tendo nenhuma paixão, né? E comigo funciona dançar. Dançar, nem que seja tipo sozinho. Bota uma música aleatória de músicas que você gosta, tipo animadas, dança, que é como eu consigo liberar energia. É que eu sou muito de expressão, né? Então, assim, eu preciso. A minha forma como eu movimento minha energia é movimentando o corpo. Eu preciso muito de movimento, né? Então, isso me ajuda bastante. Dançar, mas também não deixa de ser uma atividade física, né? Só é uma... É uma atividade física e a gente, quando tá dançando música alegre. Uma vez, eu tive essa conversa uma vez com uma pessoa que deu curso comigo também, o Daniel, e ele fala assim que música dá energia, é verdade, porque eu não tinha notado. Tem música que deixa a gente triste, tem música que deixa a gente com raiva, tem música. Mas mesmo assim, mesmo a raiva, a gente não pode ver como ruim, se vê uma energia. É, E se você for ver, tudo é energia, né? Qualquer emoção tem uma energia muito grande, por isso que é a gasolina da manifestação. Até ciúme, inveja, tudo isso é uma energia. Ressentimento é uma energia. Você vai usar como isso daí? Você vai usar fazendo alguma coisa boa para você ou agindo nessas ações, no plano de ação que você intuiu sobre algo que para você fazer dinheiro. E é isso, coloca essa energia, né? Antes de reclamar, antes de brigar, pensa, eu quero mesmo desperdiçar essa energia com isso? Deixa eu lá escrever mais uma página do meu livro, né? Ou vai usar a Manuela? Vai passar um tempo lá com a Manuela? Não, vamos usar essa energia para eu fazer o meu, sei lá o quê, minha pintura, ou, né? Ou abrir o meu business, ver o que eu tenho que fazer. Não sei qual que é o sonho que vocês têm, né? Mas usa as energias nisso. Não importa qual que é o sonho, sabe? Porque eu sou sempre da defesa de que se você tem um sonho, é porque tem algum propósito ali, sabe? A forma como você vai manifestar, tem alguma coisa que precisa ser feita ali, que só você pode fazer, que só você vai encontrar o sentido. A forma como vai se manifestar, acontecer, deixa para que Deus ele mostre o caminho, mas que é importante ir em alguma direção, é o que a gente chama de sonho, né? O desejo, isso a gente jamais pode se abnegar ou deixar de fazer. A nossa vida depende disso. A Marcela tá falando da vitamina B12. Sim, a B12 e a B6 faz isso, mas tem mais coisa ali, porque eu tive cliente que só tomando essas vitaminas isoladas não conseguiram melhorar. Daí com o centro elas melhoraram. Então eu gosto do centro, porque tem tudo de A a Z ali. E tem alguma mágica ali que depois da semana o povo eleva, sabe? Eu não sei o que é. O humor fica outro, o pânico vai embora, eu não sei o que é, mas não importa. A mensagem tá dada. É isso, acho que a gente acho que passa um pouquinho de tudo, né? Vamos ver se eu tinha mais alguma. Não, acho que a gente falou tudo. Vocês têm É, perguntas? Querem comentar mais alguma coisa? Achei que foi legal, foi tão legal fazer. Que legal, Paulo. Faz tempo que eu tenho isso na cabeça de fazer. A gente estava conversando desde antes do Réveillon, de fazer o live, antes do Natal até.
E, e agora deu certo. Achei que foi ótimo o tema. Deus, eu agradeço. Amei vocês estarem aqui. Tão bom estar com vocês de novo. Tava com saudade. Pessoal que tava no Plano dessa Prosperidade de 2018. Tá tudo aqui. Tá mesmo? Tá mesmo. Vamos ver o que eles estão falando aqui. Também só com saudade. Saludos, Juliana. Eu tava com o William no show de rádio dele. Ah lá, Tony Silva, eu sou de peixes, mas estou me identificando. O Paulo também é de peixes, Sim, eu sou. Tony. Sabe que tem uma coisa engraçada, Tony? Sempre que eu vou falar o nome dele, eu sempre falo Paulo. Eu não sei. Vai ver que é por isso que vocês estão Pode ser, pode ser. a mesma energia de peixes. Eu adoro peixes, acho que é o meu signo preferido, que vocês são românticos. Eu amo peixes. Signo de água, né? Como o teu também é. Eu sou muito romântica, encho o saco até, mas eu acho que peixes é mais. Não sei. Eu não Não sei também. sei. Talvez não. Uma quantia espetacular. A dica para manifestar uma quantia espetacular. O Napoleão Hill que ele fala é celibato por um grande período de tempo, pelo menos 21 dias para acumular energia sexual. Ele fala que ele fez riqueza assim. Ele tem esses períodos de seca total para acumular por 21 dias. Ao que ele diz. Uma quantia específica. Eu li espetacular. Não, é a mesma coisa, ué. É a mesma coisa. A gente também pode fazer o vision board. Eu amo muito fazer afirmação. Eu fazia afirmação demais quando eu tava mal, né? Naquela situação com aquele cara que me trouxe pra cá. Toda vez que ele me tratava mal, eu fazia uma afirmação assim: meu marido me ama, meu marido me trata muito bem, meu marido. Eu não era casada, mas eu usava aquela energia ruim pra manifestar o que eu queria. Eu sou a ressurreição da minha vida, a minha felicidade no amor. Eu fazia isso. Então você pode usar esse tipo de coisa também, entendeu? Quando bate o medo financeiro, quando bate as dúvidas, você usa essa vibe para você afirmar. A Doreen manifestou dinheiro assim. Lembra aquela história que ela conta que ela não tinha dinheiro nem para dar comida para os filhos dela? Ela foi no mercado, né? Sai andando que acontece? A porta abre. Ela chegou no mercado, ela bateu o pé com raiva. Ela disse: eu preciso de dinheiro agora. Daí ela viu, tinha uma nota de 100 no chão. Então, às vezes, até a energia de raiva, se a gente usa ela para manifestar alguma coisa, ela acontece. Quanta gente não se levanta porque tá querendo se vingar do ex, né? Dá aquela energia lá, ai, o ex fez isso, ele vai ver. Daí, de repente, ela vira outra pessoa, sabe? Competição também. Competição, a pessoa tá sentindo medo, né, da outra, tá querendo competir com a outra, e daí dá toda aquela energia para ela ser bem-sucedida em alguma coisa. Então, usa essa energia para fazer a afirmação e para agir naquilo que você quer. Vamos ver o que mais tem. Olha, até o mestre Ian tava aqui. Nossa, deu bombo hoje. Teve momentos com mais de 100 pessoas vendo. Comunicação acontece através do coração, a expressão utilizada no teatro se expande através do coração. Sim, as artes são muito ligadas no coração. Dri, que bom te ver, te amo, lindeza. Tá ótimo. Nossa, quanta gente. Nossa, fiquei muito feliz. Tava com muita saudade de vocês, lindeusos. Paulo, você tá aí? Tá mudo você? Tá me escutando agora? Tô. Não sei o que tá acontecendo com o fone. Eu coloco, fica mudo, mas enfim, tá tudo certo. A última coisa que eu tinha falado é focar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer, né? Que é justamente essa questão
da energia. Mas é isso, gente. Acho que, acho que a gente Já cumpriu a deu. missão, né? Já. Gente, obrigada por terem vindo. Adorei estar com vocês. A gente vai fazer mais lives. Envia mensagem pra gente, pede temas pra gente bater um papo aqui com vocês. E espero fazer muito mais agora que o Crystal Angel tá bombando de novo. Eu reabri tudo. Linda, obrigada, Mônica. Obrigada, Cris. Dicas de autoestima. Quer responder? Eu acho que a principal dica de autoestima é... Eu vou falar do espelho, né, daquela técnica do espelho, mas é muito mais do que você olhar no espelho, né, e dizer afirmações, coisas bonitas, que você se ama, mas é se sentir amado ou amada, entendeu? Independente de qualquer situação. Se enxergar um pouquinho de si em cada coisa que você faz, em cada coisa que você consegue manifestar, enxergar um pouquinho de gratidão em tudo, desde da cama que dorme, ao alimento que come, ao banho, a uma moeda que acha no meio da rua, a um sorriso de um estranho, achar isso, sabe? Isso ajuda a nossa autoestima a ter muito mais gratidão. Gratidão é o alimento da emoção, é o alimento da gasolina que faz a gente manifestar as coisas. A autoestima a gente pode também, como eu falei para vocês, o jeito que o exercício físico é importante para a manifestação, ele é importante para a autoestima também por causa dos hormônios. Uhum. Porque estimulam os hormônios específicos que elevam a autoestima. É importante também a gente conseguir fazer coisas. Quando você está criativo, fazendo coisas, eu terminei meu livro, eu terminei de fazer tal coisa, eu não faltei na ginástica, sei lá, o que você se comprometeu a fazer. Essas coisas ajudam. Uma coisa que ajuda muito também é quando a gente consegue se manter sozinho. Então, mesmo que você está num casamento, uma mulher ela pode ter autoestima muito baixa se ela está se sentindo muito dependente financeiramente do marido dela. Então, é bom a gente buscar ter uma certa independência, porque isso dá uma autoestima muito grande, você saber que você não precisa de ninguém. Isso dá uma autoestima enorme, principalmente hoje em dia, é mais mulher que sente isso, né? Que homem geralmente já consegue se manter e se virar mais, porque eles têm mais testosterona e tal, mas mulher também precisa se sentir mais independente, que se o cara aprontar, ela pode mandar ele embora, porque ela não precisa dele, sabe? Então é importante, mesmo que você queira um casamento e queira estar com uma pessoa, é importante você saber que você pode se manter. E também não mais quebre promessas que você fez para você mesmo. Porque se você falar, não, eu fiz uma resolução que esse ano, pelo menos uma vez por semana, eu vou me exercitar, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, e daí você não cumpre, você não confia em você mais, você perde a confiança em você mesmo. Então isso destrói muito a sua autoestima. E quando você tem comportamentos que não são bons, que você não considera bons, você não vai ter uma autoestima boa, porque você vai ter uma culpa, mesmo que inconsciente, porque você está agindo de uma forma mais cheia. Então, não quebrar promessa para você mesmo é a primeira coisa, né? E a gente tem que se respeitar, aprender a dizer não para as pessoas, isso também destrói muito a autoestima. Às vezes a gente precisa passar um tempo sozinho pra gente descobrir o que a gente gosta, entendeu? Eu passei por uma fase assim recentemente, porque eu percebi que eu nasci com esse propósito de ajudar as pessoas e fazer as pessoas serem felizes, que daí eu acho que eu tenho que fazer todo mundo feliz. Só que, né, com as leituras e tudo, que eu ser infeliz, eu vim pra fazer a diferença no mundo. Só que isso na minha vida pessoal me estragou um pouco, porque eu também acho que eu não posso falar não, que eu tenho que agradar todo mundo. E aí eu fiz uma entrevista semana passada lá no rádio do Julian, e ele perguntava coisas simples e eu não sabia responder, tipo, que tipo de música que você gosta?
qual é o seu plano na música? Assim, eu não estava sabendo responder. Eu falei, poxa, eu não tô mais sabendo quem eu sou, porque eu tô agradando todo mundo, entendeu? Então isso também destrói a nossa autoestima. A gente tem que focar, perceber o que, que a gente ama, mesmo que machuque os outros, porque a gente não tem responsabilidade de fazer ninguém feliz, mesmo que o nosso propósito seja esse. Não é a nossa responsabilidade. A gente vai dar uma ferramenta para eles e eles vão ser felizes eles mesmos. E a gente tem que ser feliz a gente mesmo, né? Então se agrada, faz coisas por si, algo que você ama fazer, algo que sua alma está pedindo, faz. É. Pronto? Pronto. Então vamos. Então a gente vai desligar. Claro, amores, escreve pra gente. A gente faz live sim. Escreve pra mim. A gente conversa uns temas e fazemos sim. Amo fazer live, amo estar aqui com vocês. Obrigado, Lívia, pelo convite. Obrigado pelo papo. Obrigado, gente, todo mundo que assistiu e contribuiu também. Gratidão, gente. Boa noite. Um beijão. Angel Beijo. Blessing.